Muito boa tarde, nação, novamente, boa tarde novamente. Acabamos de acabar aqui, né, com a entrevista coletiva do Fernando Sasaki, chefe do DM, Diogo Linhares, preparador físico, e o Luiz Macedo, médico do Mengão também. Agora a hora, né, que a gente está também naquela ansiedade de ver novamente os nossos craques, os protagonistas, de fato, do Clube de Regatas do Flamengo. Boa tarde novamente para você, meu amigo Vitor Nicolau, falso 9. O que você está esperando desse treino de logo mais aqui, o primeiro do ano, dia 12 de janeiro? É aquela descompressão. Imagino que também muitos dos jogadores não se veem desde o dia 18. Acaba que eles vão também, de alguma maneira, se reencontrar, se procurar em campo ali. Na hora do aquecimento deve rolar aquela resenha, a gente deve ver ela aqui um pouquinho, uma partezinha dela. Então é sempre legal, né? Da mesma forma como foi legal quando eu te encontrei hoje, quando eu encontrei a turma ontem, obrigado, né? Pela moral. Quando eu encontrei a turma ontem, né? A gente passa o período junto e eles também, né? Querendo ou não, são colegas que estão se reencontrando e eu tô ansioso por saber quem é que vai passar para treinar, né? A gente teve ali o nosso trio da fisiologia e preparação física falando sobre os problemas que eventualmente alguns jogadores têm, as condições específicas, e a gente tem para saber que está chegando. Tem gente chegando, né, Lázaro? Já o nosso paredão Rossi, né, termina a temporada com status muito maior do que começou a temporada passada, né? Grande destaque, protagonista da Libertadores. Tá chegando junto também com o Diogo Alves, o Fabinho, preparador de goleiros, e o Thiago Heller também. Os dois estão chegando ali para a atividade. Felipe Luiz também já está presente ali com o José Boto, nosso diretor de futebol, ambos conversando, aliás, estão sempre juntos, né? A gente está vendo em destaque agora aqui na Flamengo TV, estão sempre juntos conversando, e o que não falta nesse início de ano, principalmente com a janela aberta, Vitor Nicolau, é assunto. É assunto que não falta, mas o pessoal do chat só quer saber de um, né? Aliás, deixa o like aí, tá? Se cada comentário desse aí valer um like, você vai prometer, hein? Não vou prometer nada. Você vai prometer. A gente começa a transmissão, cara, com quase 2.000 likes já. Isso é algo muito relevante. Muito obrigado, nação. Começando a semana, né? A primeira da equipe profissional. Ontem a gente já pôde estar lá em Volta Redonda para trazer a história de Flamengo 1, Portuguesa 1. Mais tarde teremos imagens, né, de bastidores também dessa partida, onde o Iago conseguiu fazer mais um belíssimo gol de cabeça, iluminado, talentosíssimo. E agora a gente com o grupo profissional aqui, já acompanhando. O circuito já está sendo montado, aliás, já finalizado ali, né? Rodrigo Caio está presente ali no gramado. Márcio Torres também auxiliar do Felipe Luiz. Enquanto os jogadores não chegam, a gente está aqui à espera dos nossos craques. Expectativa também para ver o Vitão, né? Sei que tem muito torcedor ansioso para ver o Vitão pela primeira vez em atividade por aqui na Flamengo TV. Inclusive fica o convite, reforço para ver a entrevista coletiva, que foi espetacular. Falamos agora há pouco também sobre isso, do Vitão na apresentação, muito maduro, sereno, ciente da responsabilidade que é estar aqui no Flamengo. E aí o Gilvan de Souza passando ali, craque da fotografia. A gente estava vendo ali já pronto com um uniforme, aliás, belíssimo uniforme da temporada, marrom, né? A cor da moda, você está sabendo? Você entende de moda? Essa é a cor da moda? É a cor da moda. É o hype, tá no hype. Desde 2024, pelo que eu fiquei sabendo, é a cor da moda. Me falaram aqui. Então tá justo, estamos na moda. Na verdade, acho que vermelho e preto sempre é a cor da moda, mas marrom também tá bonito. Tá bonito. O uniforme tá bonito demais da comissão. E aí também vamos ver quem vai ser o primeiro jogador a passar por aqui. O Dr. Sasaki comentou, inclusive, que o Léo Ortiz, por exemplo, termina a temporada com dores. Está sintomático, né? Fez atividades ali na esteira e não relatou dores, está bem. Então esperado para vir ao gramado. Exatamente. Né? O Pedro também, né? Que se apresentou antes que os demais jogadores, na semana passada, postou inclusive nas redes sociais, vai estar presente no campo também, não está relatando dores. Isso é algo muito importante e vamos vendo, né? O decorrer dos próximos dias. Próximo jogo ainda é com a garotada do Sub-20 contra o Bangu na quarta-feira. Estaremos lá para trazer a história desse jogo. Da primeira rodada do Campeonato Carioca, já que a de ontem foi uma rodada antecipada pela quinta. Já que no dia primeiro... Você vai a Moça Bonita, Lajinha? Estaremos lá, Moça Bonita. Você já foi alguma vez? Raiz. Então, eu vou te falar, eu tentei ser jogador de futebol. Conta. E o primeiro jogo, Sub-15, jogando pelo Rio de Janeiro, foi lá em Moça Bonita. Sabia? Porra. 11 horas da manhã, no verão. E Moça Bonita, naquele campo pequeno, né? Agora diminuiu as dimensões, mas era um estádio, né? Dimensões ali, quase o tamanho do Maracanã, se eu não me engano. E foi ali, contra o Cidadania, não foi nem contra o Bangu, foi contra uma equipe pequena também. E qual que era a tua posição?
Enganava de volante. Volante? Volante. E você Tentava vai jogar ele como segundo homem. Eu vou te Meio recrutar pro Ibson, nosso time tentava me inspirar no Ibson, mas não tinha muito talento não. Vou te recrutar pro nosso time da Copa Sérgio, né? Cara, o Luiz tá aqui, nosso câmera, ele também joga com a gente na Copa Sérgio e ele pode falar que minha fase não é das melhores, que eu ando cansado. O último jogo, não sei se está sabendo, só falar rapidamente, eu que entreguei a classificação. Né? Então deixa quieto esse assunto, tá bom? Mas como treinador autoproclamado da equipe, eu confio. Você vai ser o nosso técnico no que vem, eu me autoproclamei isso aí. Então tá certo. É isso. Então deixa o like aí, porque eu tenho certeza que você quer ver o falso 9 também como técnico para dar ordem naquele time ali, porque tá precisando muito. O nosso capitão também tá falhando a beça, não tá representando como a gente esperava. Pô, mas é uma perna danada, hein, cara? Tá uma perna. Pô, tá uma perna danada. Tá uma perna. Cara, mas o assunto no chat é só esse aqui, eu vou deixar você ver de novo. Mas ó, pessoal, isso aí a gente não tem informação, mas o que a gente tem também é a mesma vontade, né? Então exatamente. Aqui, o lado... Diria até sonho, cara. É isso Diria aí. até sonho, mas as coisas vão acontecer no tempo certo, pessoal. Vamos de calma, vamos com calma, vamos com calma. Deixa eu ver se tem já algum jogador chegando por aqui, enquanto a gente aproveita para forçar o pedido do like. Já quase 7 mil aparelhos conectados simultaneamente, mais de 3 mil likes por aqui nesse momento. Tem um torcedor aqui, agora eu perdi o comentário, mas estava elogiando também o uniforme de treino e realmente está espetacular. Estão perguntando sobre o Eric. Por enquanto não temos nenhum jogador ainda aqui. Assim que tiver, a gente vai falando. Tem os goleiros só, né? Ali tá o Rossi, estão os goleiros ali. E só até para falar pro pessoal, né? Hoje é a primeira vez que eu vim aqui, então acho que é uma curiosidade que muita gente pode ter, né? Aqui nesse plano que vocês estão vendo, tem 3 campos, né? Então são 3 campos. Esse primeiro campo está marcado aqui com aquelas linhas longitudinais no campo que indicam os corredores taticamente ali onde cada jogador deve ocupar nas alturas do campo. O campo do meio tá também já sinalizado, utilizando ali alguns bastões ali que podem estar sinalizando alguma coisa mais, preparando um aquecimento ou um treino físico. E o último campo não está sendo preparado para nada, mas eu imagino que vai ser no campo do meio, né, Lázaro? A atividade principal deve ser lá, né? A gente já está vendo, como você falou, já o circuito montado por ali. Daqui a pouco o Diogo Linhares vai puxar a fila ali no trabalho de aquecimento. E esse ano o Flamengo mudando a estratégia, né? Depois de 2 anos nos Estados Unidos, esse ano o Flamengo opta por ficar aqui no Brasil, no CT Jorge Elal, que oferece toda a estrutura espetacular para realizar os testes de pré-temporada, importante também. O Flamengo treinando em 2 períodos hoje e amanhã também. E a partir de quarta-feira a tendência é o time realizar apenas no período da tarde, mas isso é algo a ser confirmado ainda pelo departamento de futebol. E é claro, você vai ficar sabendo tudo aqui na Flamengo TV também. E também a confirmação de quando o time do Felipe Luiz vai estrear na temporada, né? Ainda tem o jogo contra o Bangu na quarta-feira, como a gente vinha falando, com a garotada, comandada pelo Bruno Pivetti. No sábado, jogo em Volta Redonda, mando de campo do Volta Redonda, novamente por lá. E o Campeonato Carioca prevê, né, no regulamento, você poder jogar com reservas, né? Um time alternativo até a 3ª rodada e a partir da 4ª já tendo aí um clássico contra o Vasco. O fato, uma certeza que a gente tem é que essa rodada antecipada, né, do jogo que aconteceu contra a Portuguesa, querendo ou não, foi um jogo a mais para o time sub-20 fazer, né? A gente imagina que, por ser da 5ª rodada, um jogo trazido, certamente até a 5ª rodada os titulares já estariam. Então acaba que foi muito importante aquele gol no final, né? Porque era um jogo que não estava planejado para se estar com o sub-20 e o sub-20 não perder traz ali alguma tranquilidade para os próximos resultados. Os outros grandes devem usar muito menos a base ou devem usar já um time mais encorpado. E é bom, né, escapar de um outro grande, um clássico para as quartas de final ainda. Perfeito, né? Esse ano o regulamento mudou, apenas 10 datas, né? Com quartas de final tendo apenas um jogo, semifinal, aliás, eu não entendi muito bem isso, mas tudo bem, com 2 jogos e a final novamente volta a ser em jogo único, né? Dessa vez algo sim novo, né? Pra gente que acompanha o futebol carioca, 2 grupos de 6, você joga com os times do outro grupo, né? Da outra chave. O Flamengo já fez esse jogo contra a Portuguesa, atual campeã da Copa Rio, não era um jogo fácil, é uma base que já vem junto há um tempo. O Flamengo fez um jogo treino contra a Portuguesa aqui em dezembro, 3 tempos de 30 minutos e a gente conseguiu uma vitória. E ontem, ali no finalzinho, o Iago deu um pontinho para o Flamengo brigando até o final. Você gostou do formato, Lázaro, do melhorou Cariocão? Bastante. Só não entendi muito bem as semifinais quebrando ali com 2 jogos, né? Já que nas quartas tem um jogo só e a final com um, mas já melhorou bastante do que era
tem a menor dúvida disso. Eu tenho uma certa nostalgia com o formato antigo sim. de 2 turnos certeza. e aí desbloqueando o terceiro, aquela finalíssima, caso cada equipe vencesse. Era muito melhor, tem gente concordando comigo Não, aqui. com certeza. Mas assim, eu acho que dava para fazer com poucas datas naquele formato. Agora ficou legal porque ficou muito menos data e assim, vai pegar, né? Vai acabar encorpando esse modelo porque vai forçar os grandes a jogar a Vera um pouco mais cedo e também vai premiar os pequenos, pelo menos 4, que vão passar para as quartas de final, né? Perfeito. E aí, só lembrando, né? O jogo contra o Vasco vai ser no dia 21 de janeiro, às 9h30, e aí vamos ver se vai ser já o grupo do Felipe Luiz. Senão tem o Fluminense, dia 25 de janeiro, né, já também às 6 horas da tarde, mais um clássico, 2 seguidos, pra gente já começar 220. E esse aí, né, contra o Fluminense, já é um clássico entre o jogo contra o São Paulo, já que vai ser a estreia do Brasileirão, e aí não tem como imaginar sub-20 ou qualquer coisa numa estreia de Brasileirão. Então, Jogo fora de casa, lá no Morumbi. Jogo no Morumbi contra um São Paulo que está num momento conturbadíssimo, é uma oportunidade de você transformar 3 pontos que podem ser difíceis lá na frente em mais fáceis agora. Então, muito difícil imaginar que o Flamengo não vai inteiraço para esse jogo, mesmo tendo uma Supercopa na sequência. O Corinthians, que voltou antes, já jogou com os titulares no último jogo, mesmo tendo parado depois do Flamengo. Ou seja, o Corinthians que deve vir babando por uma Supercopa. E muito pressionado por lá também para ter um ano, mudanças também na diretoria para ter um ano vencedor, calendário cheio também. Contra o São Paulo, cara, o São Paulo já estreou ontem perdendo a primeira só, e o Luciano já deu o recado depois do jogo, que vai ser um ano muito difícil. Isso depois do primeiro jogo, né? O São Paulo vive uma crise política interna lá enorme e pode ser um bom motivo também para a gente chegar afiado e conseguir vencer o São Paulo lá, que sempre é algo muito difícil a ser feito, mas tenho certeza que o planejamento está sendo feito da melhor forma possível para a gente estrear e muito bem no Campeonato Brasileiro e já depois tendo uma decisão contra um outro time paulista forte, conseguir o título. Eu vou te fazer uma pergunta agora só porque eu sou traíra. Já, meu Deus. Tá ao vivo, hein? Não sei se você lembra. Vamos lá, o que é mais importante, primeira rodada do Brasileirão ou a Supercopa? Vou falar Supercopa. Tem troféu, né? Tem troféu envolvido. Vai ser um clássico onde o Dorival do outro lado é um cara copeiro, um cara que vai querer vencer a todo custo o Flamengo. Tem ex-jogador lá também do Corinthians ex-jogador do Flamengo no Corinthians que quer vencer bastante o Flamengo também, vai ter uma rivalidade sadia nesse sentido. Eu quero o título, cara, com certeza. E o time dos caras é forte, né? O time dos caras é muito forte. Muito forte, terminou bem, né? O Bidon, né? Um jogador, inclusive, que foi pedido pela torcida aqui no jogo do Zico, né? Um jogador muito talentoso. Tamo aí, mas vamos ver. A torcida segue pedindo reforços aqui. A gente lembra que, por hora, o Vitão, janela está aberta, o Vitão está confirmado. Devemos ter mais novidades aí nos próximos dias. Aí a gente vai continuar acompanhando a transmissão da Flamengo TV e as redes sociais do Flamengo para informar as novidades de forma oficial, mas o pessoal não tem jeito, o pessoal vai falando por aqui. E já estão pedindo Arrascaeta também, a galera tá com saudade do Arrasca, né? O relíquia da Barra da Tijuca. O Arrasca que não pôde viajar de férias pelo melhor dos motivos, né? Verdade. Esteve ali com Milano, bebê Milano, dando ali as noites em claro para ele. Será que ele consegue descansar? Você que é pai aí... Como é que é esse período aí? Cara, de meses? De dias, aliás. Eu vou te dizer que para pai é moleza, viu? O pai ele vai aproveitar ali, vai curtir, vai ser bonitinho, vai ser legal os primeiros 5 dias, depois vai largar na mãe, infelizmente. Cami, viva as mulheres desse Brasil, porque sem vocês não existiria esse cuidado diário, porque o homem não é não é forte o suficiente para... Esse eu tenho lugar de fala nisso, né? É isso aí. Os primeiros jogadores estão aparecendo por aqui. Deixa eu ver se eu identifico. Se eu tô bem de visão, é o Jorginho. Jorginho, Cebolinha e o Alexandre, né? É isso mesmo aí, ó. São os fominhas. Jorginho, exatamente. Jorginho, Alexandre e Cebolinha estão chegando já para atividade. Os goleiros estão no trote nesse momento, a gente estava mostrando agora há pouco. E o uniforme de jogadores... Esse bege, né, dá para dizer, predominantemente na camiseta ali. E galera de camiseta, né, não tem como optar pela camisa hoje. Tá muito calor, cara, nesse momento aqui, que é uma área mais arborizada, mais fresca do que o Rio de Janeiro de uma forma geral, mas tá batendo 33 graus. E tem mensagem do Emerson aqui no meu WhatsApp, eu acho que ele vai me cobrar aqui pela cornetada que eu dei mais cedo, quer ver? Aí, ó, tá vendo?
Ele falou que ia estar de olho nos próximos reforços. Ali, ó, a gente falou nos uruguais, ó quem tá vindo ali, ó. Cara, é o grande cara da reta final da temporada. Um dos grandes caras é Guilherme Varela, né? A partida que ele faz Cara, na Libertadores, a ele partida dá que um carrinho no Barcolar, acho que já estava na prorrogação, no segundo tempo da prorrogação, cara. Que é algo surreal, assim, dentro da área, o tempo de bola, o corpo, ele consegue ali vencer o duelo no corpo também, antecipar o movimento em cima do Barcolar, né, que entrou no segundo tempo, não foi? O Barcolar entrou no segundo tempo? Entrou No segundo tempo, né? Tava com mais gás, é um jogador arisco, um jogador leve, um dos melhores dribladores do mundo. Realmente, um final de temporada espetacular. Eu acho que muita gente demorou para entender o nível desse jogador, né? Estamos falando de um jogador de Manchester United, jogador de Premier League. Real Madrid, teve passagem jogou por no lá. Real Madrid, que teve ali disputando no mais alto nível europeu até determinada fase da carreira, quando ele, por uma questão de escolha de carreira, pelo dinheiro da Rússia também, Sim. que tinha muita pujança ali financeira, ele vai para lá. Só que, cara, é um cara de um nível altíssimo e que a gente tá vendo aqui de perto e que com a saída do Wesley ganhou esse protagonismo e soube ocupar. Hoje a lateral direita é uma não questão, né? Você sabe Sim. que é do Varela. Exatamente, é um cara que assumiu ali a posição, né? A gente tem o Danilo também, que pode jogar nessa função, né? Um jogador que até pouco tempo era titular, inclusive da seleção brasileira, jogando como lateral direito. Não dá nem para descartar que Não na dá pra Copa vai descartar. jogar nessa posição. Perfeitamente, né? Militão também, que é um jogador que começa ali, mas tem jogado mais como zagueiro, mas na seleção já está dando indício que vai ser o titular ali com o Mas Ancelotti. tá lesionado, né? Exatamente, está lesionado. Ó, Real tem mais Madrid que jogador andou vindo mudando, aí, tá? Falso. A gente falou de lateral direito, é o Emerson Royal que está passando por ali, né? Emerson Royal. Eu tô ruim de visão pra caramba, hein? E olha que meu pai vem de óculos, hein? Deixa que meu pai ver isso, não. É o Eric ali, ó. Estavam pedindo pelo Eric. Quem que tava pedindo pelo Eric aí? Carrascal tá passando presente. também. E o Vitão, olha ali, rapaz. É o Vitão, é. O Luiz cantou aqui. É o Vitão ao lado do Emerson. Tá ali. Portanto, a gente estava naquela ansiedade de ver o Vitão pela primeira vez. Ó, tem gente gritando aqui pelo Eric. Olha lá, o Eric virou xodó. Não tem jeito. Olha aqui. Quantas mensagens comentando sobre o Eric. É um dos maiores xodós aí, principalmente depois da final da Libertadores. Teve gente que tatuou, inclusive, aquele lance que a gente se lembra muito bem, mas é um cara que, pela postura, já conquistou a torcida há muito tempo e só consolidou na final da temporada. Né? Aquele lance que estava com o jogo parado, mas ainda assim exatamente. O pessoal cobra como se estivesse em movimento. Aí o Carrascal também, presente, aproveitou as férias em seu país natal, na Colômbia, inclusive fez ações muito legais humanitárias por lá. Está presente ali também o Everton Araújo. Samuelino passando. Samulino também, presente aí, que jogou demais contra o Palmeiras. E fez o nosso gol de título brasileiro, né? Perfeitamente, então, assim, perfeitamente. Aquele gol contra o Ceará garante que o Flamengo possa até embarcar antes para o Mundial e não ter colocado o título em risco, tendo que enfrentar um Mirassol que ninguém ganhou lá, né? Exatamente, cara. O Samulino realmente termina o ano em alta. Ótima notícia, até porque o Cebolinha também termina o ano em alta e a gente ganha ainda 2 reforços aí para o Felipe começar o ano da melhor forma possível, com muitos jogos, calendário já cheio desde o inicinho e mais de 13 mil aparelhos conectados simultaneamente. Deixa eu atualizar aqui para ver o número de likes. Estamos chegando na casa de 6 mil. Vamos fazer a gincana do like, vamos? Vai, o que é a próxima então vamos lá. meta aí? Tem que chegar em 10 mil likes, tá? Se vocês chegarem em 10 mil likes... Tá? Gostei. Chegar em 10 mil likes até as 17 horas, a gente vai... O que a gente vai fazer lá para recompensar? Eu pensei numa coisa que mais não pode falar. Né? O horário não permite mais. Ó o Vitão aí, ó. Ó o Vitão com o bota aí. Deixa eu mudar de assunto. Deixa eu botar o que interessa ali, ó. A gente tá vendo ali o Vitão conversando com o José Boto. Uma grande contratação, a gente vinha falando mais cedo, né? Um jogador que não vai sentir a camisa, um jogador que, como o Boto falou, com 18 anos parou o Lukaku jogando pelo Shakhtar em Champions League, um jogador de muita personalidade, muito talento, que vai agregar muito a esse grupo já vencedor. Chorou na entrevista coletiva, na apresentação, foi algo realmente muito legal, como eu já falei algumas vezes aqui, vale você rever ou ver pela primeira vez na íntegra. Ele que deu entrevista exclusiva pro Emer Show, né? Tá aqui na capa do canal. Assistam lá porque vale a pena. O Emer Show, nosso craque da Flamengo TV, ele não é perna não. Né? Craque, capitão. É isso aí. Emer Show, não sabia que você estava vendo, você é fenômeno, irmão. Tamo junto sempre.
Acabou a trairagem. Aí, ó, Léo Pereira tá brincando ali, ó, já tá na resenha com o Léo Ortiz. Inseparáveis, né? O Léo Ortiz casou agora há pouco também. O Léo Pereira brincou com ele ali quando ele estava casando com a Maitê. O Léo Pereira brincou, tirou uma onda. Aí tá ali também o Alan. Tá ali também o Pedro. Olha como é bom ver o Pedro sempre saudável, 100%, como o Dr. Sasaki falou na entrevista coletiva que acabou agora há pouco, assintomático, não está sentindo dores, não está reclamando de nada. BH passando. Aí para tudo, né? Como diz João Guilherme. Eu tô sentindo falta do tapete vermelho. Exatamente. Tinha que ter um pro BH, um pro Arrasca, os maiores vencedores da história desse clube, para chegar no treino ali com mais conforto. Logo ali atrás o Gonzalo, não é isso? Tá o Michael ali, ao lado do Juninho também, preparador físico. Meu e Gonzalo o Luiz Araújo Plata. E o seu. Ali, ó. Propriedade sua ali, o Gonzalo Plata. Tá chegando logo ali atrás do trio de craques. Tá presente também o nosso equatoriano Gonzalo Plata, que jogou muita bola contra o PSG. Quem falta passar, Lajinho? Vamos pensar eu aqui. sou ruim de conta. A Arrasca ainda não passou? Eu não tô contando aqui, mas o Arrasca passou com Varela, né? Chegou Passou junto já? com o Varela. Os amigos da imprensa ajudaram a gente aqui também. Opa, passou. Chegou junto com o Varela, que você se perdeu nos elogios ao Varela, elogios justíssimos ao Varela, e ele estava logo ao lado ali. Eu tive hiperfoco em elogios ao Varela justíssimos. E acabamos deixando passar só o pai do Milano, só o craque da temporada de 2025. Tá certíssimo, você tá perdoado. Ó, o Samuel Alino tá ali com o Emerson Royal, o Misha. Aí o Gonzalo Plata conversando com o Ivan Palanco, o auxiliar. Tá ali trocando aquela ideia em espanhol. Realmente aí confirmada a ausência da atividade do Danilo, que já estava confirmada anteriormente. Sempre bom informar, audiência rotativa. Na entrevista anterior, o Dr. Fernando Sasaki detalhou um pouco sobre a questão médica do Danilo, que jogou no sacrifício de forma heróica o fim da temporada. Não vem para o campo por isso, né? Vai ter uma programação para ele. Além dele, De La Cruz e Saúl, né? Não devem iniciar esse treinamento. O Saúl tá na Espanha, né? Tá realizando o pós-operatório por lá, depois de uma operação no calcanhar na última sexta-feira, ficou na Espanha, vai ficar por lá até estar 100% retornar, tudo acompanhado pelo Flamengo, né? É bom a gente comentar, exercícios passados pelo Flamengo, inclusive, e a lesão do Danilo, aliás, ele não chegou a ser lesão, né? Ele teve um trauma contra o Palmeiras no dia 19 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro, e ele jogou no sacrifício todos os jogos seguintes, em altíssimo nível, foi coroado com gol na final da Libertadores. Nada é por acaso, né? E falando de data de jogo, impressionante o Dr. Luiz Macedo na coletiva que ele lembrou sabia de todas. Ele sabia a data exata, até maio o cara sabia a data de maio, de lesão de maio. Exatamente, cara. Senão foram poucas lesões também, né? Sim. Não, falar em mais uma live, desde o Mundial eu tô falando isso. A gente termina a temporada sem nenhum jogador no DM depois de quase 80 jogos no ano. Olha o corredor aí, ó. Olha o Vitão no corredor aí, ó. Vamos ouvir a galera. Até o Boto tá ali. Até o Boto tá no corredor. Ali, ó. Teu xará vai sofrer lá. Meu casal. Foi o Ivan? Foi o Ivan Palanco que passou ali? Auxiliar, o Márcio Torres. Rapaziada, a comissão tá sofrendo esse início. Depois a gente vai tentar entender o motivo exato. Foi pela renovação? Né? Será? Certamente, perfeito. Olha lá, o Felipe vai passar também. Olha lá. É isso mesmo. Até chute ele tomou, professor, hein? Tem que tomar cuidado, né? Ele é amigo de todo mundo ali, mas tem que tomar cuidado, professor. Professor, se ele for rancoroso, ele vai ver a Flamengo TV para entender quem foi que andou dando chutinho ali. Que legal, certamente foi a questão da renovação, ó, com quase 15 mil aparelhos conectados. Que audiência espetacular. Começando a semana, começando o ano, é só o primeiro treino de 2026 desse grupo. Já tiveram pela manhã aqui na academia, realizando exames também, exames essenciais nesse período, e agora estão aqui no gramado. Uma conversa com o professor. O pessoal tá brincando com ele. Felipe Luiz tomou uma bicuda. Encheram o Felipe Luiz de bico. O pessoal não respeitou a hierarquia, não, Vitor. E o Vitão, não passou, né? Passou, foi o primeiro. Foi o primeiro. Acabei perdendo aqui na resenha. E agora já tá passando o drill lá, né? Ou então na verdade o drill não, talvez um papo, né, inicial sobre temporada e tudo mais. Tu é bom de dublagem? Não, mas tem uma galera na internet que é boa, né? O Luiz Araújo agora atrapalhou essa galera aí, ó. Gustavo Machado já buscando outro ângulo. Já lá. Felipe Luiz com as primeiras palavras ali
com o elenco, né? Momento importante, acredito para ele, né? Depois desse período de renovação. É um cara que é muito identificado. Que bom que ele ficou, que bom que a comissão técnica já vencedora está aqui novamente. É assim, sem meias palavras, ídolo, né? Muito ídolo. Muito ídolo, já era muito ídolo como jogador. A identificação incrível por ter sido torcedor, por isso vi de berço, pela história com o avô, que já emocionou tanto a gente. E agora, cara, ele é simplesmente um dos pouquíssimos técnicos que vence como jogador e como treinador numa mesma equipe. No Brasil só tem dois, ele e o Renato Gaúcho. A gente vê o carinho que a torcida do Grêmio tem com o Renato e o carinho, o amor que a gente sente pelo Felipe é algo dessa grandeza. Verdade, então belas ele palavras, merece Vitor. isso. É um dos nossos, com certeza. É muito orgulho ter ele aqui representando o Flamengo e de forma tão surpreendente. A gente já sabia que o Felipe Luiz seria um baita treinador, mas não sabia que seria tão impecável assim, logo na primeira temporada completa dele, né? E ele foi campeão, cara, em 2024, depois de 9 dias. É o técnico mais novo na história do Flamengo, com menos tempo, né? Para precisar levantar uma taça. Já é histórico. E assim, sobre a pressão desse cargo, né? Recentemente teve uma entrevista do ex-auxiliar técnico do Flamengo, Kleber Xavier, né? Que participou da comissão técnica do Tite. Grande cara, ele falando sobre pressão nos lugares que ele trabalhou, comparando o Flamengo à seleção brasileira e dizendo que não tem nenhuma dúvida que o técnico do Flamengo sofre uma pressão muito maior do que o técnico da seleção brasileira, tá? Então, ou seja, esse cara, Felipe Luiz, esse cara que é um fenômeno, não dá para chamar de outro nome, Sim. Começa e o primeiro desafio é o cargo de maior pressão no futebol brasileiro, mais do que a seleção brasileira, que é ser técnico do Flamengo, e age praticamente como uma unificação dos títulos, né? Que foi o que aconteceu durante um mês quase, até sair o campeão da Copa do Brasil de 25. O Felipe é muito ídolo e eu acho legal que ele fala, e é genuíno mesmo, cara, que ele gosta quando tem essa pressão. Ele é movido a isso, né? E ele fala isso, inclusive, no vestiário, nas rodas pré-jogo, pós-jogo, ele fala muito sobre isso, né? Nas entrevistas coletivas também, ele torna isso público. Ele é movido, a gente está vendo ele em destaque aí, ele é movido a isso. A pressão, a cobrança, ele cresce em cima disso, ele traz isso de uma forma positiva, ele canaliza isso de forma positiva para dentro do vestiário, e é um vestiário que já conhece ele e abraçou a ideia dele desde o primeiro dia, não à toa, como eu falei, depois de 9 dias conquistou o primeiro título, Copa do Brasil 2024, e o resto é história, segue conquistando bastante. E o drill tá rolando já ali, ó. Já. O Diogo já começou ali. Diogo e o Arthur Peixoto, né, nosso preparador físico também do profissional, já estão ali comandando esse início de atividade, né? O pessoal já ativando, né, como eles gostam de dizer, no circuito, para depois de começar a atividade principal, já vai ter atividade tática, né? Não tem essa de, primeiro dia, vamos tirar a nhaca do corpo, não. Já vamos fazer treino tática, vamos fazer exame e vamos embora para o campo. Começou o ano, parceiro. Essa é uma das grandes mudanças, né, da periodização tática, da forma como o estudo do futebol avançou e do estudo da fisiologia e da preparação física também. Antigamente, vamos lá, anos 2000, não estou falando de anos 90, nesse momento esses caras iam estar na caixa de areia, Sim. Eles iam estar fazendo isso ontem. um trabalho extremamente físico e estritamente físico, sem poder pegar na bola, e agora eles conseguem encaixar a movimentação também com contato com bola, que melhora essa relação homem-bola. Eu lembro, tem um detalhe que eu queria falar de uma observação minha da temporada anterior, de 24 para 25. A gente via todos os dias no Instagram o Wesley postando altinha, postando troca de passe, postando futevôlei. Ele estava claramente trabalhando durante as férias a relação com bola. E quando ele volta em janeiro de 25, ele volta com outro nível de domínio, Verdade. Outro nível de jogo em associação curta, e hoje é um dos melhores lateral direito do mundo. Então essa interação com bola para o jogador, que antigamente se perdia por muito tempo, hoje em dia não se perde por momento nenhum, nem nas férias. Bem citado. Wesley já comentou, inclusive, com a gente aqui algumas vezes que o Davi Luiz e o próprio Varela foram muito importantes nesse processo, né, de aprimoramento técnico, né, domínio orientado e tudo mais, e foram jogadores fundamentais, e ele citou muito o Varela, cara, era um cara que ajudava muito. O Varela é um cara espetacular, o Felipe Luiz já falou isso diversas vezes também, de forma pública, é um ser humano maravilhoso e merece estar vivendo agora dentro de campo todo o sucesso e reconhecimento. Eu lembro que ele teve o nome cantado
depois da final da Libertadores, ali, enquanto os jogadores estavam perfilados para receber a taça e a torcida cantou só o nome do Varela num certo momento, foi um reconhecimento muito legal, foi importante nesse processo do Wesley. E é importante a gente falar, né? Porque a lateral direita do Flamengo é uma fábrica de jogadores... O Daniel Salles ontem aí. Exato, uma fábrica de jogadores de qualidade, mas é uma fábrica de jogadores de superação, de caráter Verdade. de superação. Então a gente que viveu 2022 e viu a volta por cima dada pelo Rodinei, viu 2025 a volta por cima dada pelo Wesley, viu o Varela convivendo com críticas ao longo de toda a passagem, essa apoteose no final de 2025. Então a turma que exagera na cobrança ao Emerson Royal, cobrar faz parte do Flamengo. Boa, boa. Mas a galera que exagera na abordagem e acha que o cara já foi da seleção brasileira à toa, que ele passou pela quantidade de clubes que ele passou à toa, que ele tá no Flamengo à toa, sim, não vai se surpreender quando ele também executar essa superação, porque qualidade técnica tem e tem de sobra. Ele que foi importante em vários dos jogos. Por exemplo, o jogo da lesão do Léo e do Danilo, né, que a gente descobriu que se lesionou naquele jogo, sim, o Royal foi que jogou na lateral direita, inclusive deu passe para a jogada que o Pedro sofre o pênalti. Ele foi importante, foi titular em vários jogos gigantes da temporada e vai ser importante em 2026. Com certeza, e traz novas características também para a posição. Cara, o pessoal está elogiando muito o uniforme de treino, tenho certeza que... Adidas, fica de olho na reposição aí, porque vai acabar rapidinho, hein? O pessoal está elogiando bastante mesmo, cara, o uniforme de treino. Já vi muitos torcedores, inclusive em Volta Redonda lá ontem, lá no meio onde eu moro também. Eu sei que já é um sucesso na loja do Flamengo por lá. E o pessoal não bobeia lá, né? Lá no Bobé, jamais. Aliás, tem dois tons, né, desse uniforme de treino. Tem o tom que a comissão está usando, que é o tom escuro legal, por dentro. Isso, perfeito. E o tom que os atletas estão usando, que é o tom escuro por fora, né? Muito legal, muito legal. Grande momento agora, a gente comentando, né? Como eu falei, a cor do momento é o marrom, então fiquem ligados aí. E serve para sair também, cara. É casual também, serve para sair, vale a pena demais. Tinha um torcedor aqui pedindo para anotar ele. Manda de novo aí, meu parceiro, que eu vou falar seu nome aqui, agora eu perdi aqui, a galera tá participando em peso. Quase 10 mil likes aí, ó. Estamos em 9 mil likes, apesar de não termos prometido nada, né? Então, pessoal, é o seguinte, tive que mudar de assunto, né? Vamos alcançar 12 mil likes, porque se vocês alcançarem 12 mil likes, a gente vai prometer alguma coisa. Não vou dizer o quê, mas a gente vai prometer alguma coisa se você alcançarem 12 mil likes. Gostei, tá? Gostei. O Fabrício está perguntando, tô com medo disso, vou até mudar de assunto de novo. O Fabrício está perguntando se vão jogar só o Brasileirão, esse grupo aí. A tendência é jogar pelo menos um dos clássicos, né, do Campeonato Carioca, como a gente estava falando. Contra o Vasco e Fluminense, ou apenas contra o Fluminense, que é no dia 25. Mas isso vai ser confirmado ainda, né, Vitor? A programação vai vir, mas eu acho muito difícil de esse jogo do dia 21 não ser, digamos, um ensaio geral para o jogo do dia 28 contra o São Paulo ou para o jogo do dia 1º contra o Corinthians, né? No mínimo alguns jogadores eu imagino que já estejam ali inseridos nessa equipe sub-20 e assim, é importante a gente ter também como torcedor a maturidade de enxergar que os desafios da temporada eles vão além do Carioca e que esse jogo contra o Vasco agora, por mais que eventualmente não seja com o time principal e que não se aconteça um resultado esperado, ele é um jogo que tem recuperação ali nas quartas de final, tem recuperação na semifinal, na final. Sim. Então é preciso ter ali muita inteligência na hora de projetar essa sequência e a gente tem um time muito preparado para isso, né? Pô, perfeito. Ó, eu pedi para a galera se pronunciar aqui. O pessoal tá falando aqui, ó. Nota eu. O Júlio Oliveira. Aí o Mizel falou que foi ele que tinha falado. Fala meu nome, Isaac Pereira. O pessoal segue participando em peso aqui, isso é legal demais. Me nota Láslo, Vitor Manuel. Tá anotado, irmão. Isso aqui eu não sei se dá para falar. Meu nome é Láslo, meu nome é Maria do Pará. Dá para falar assim? Pô, valeu, do Pará, minha conterrânea. Aí, ó, da sua terra. Tá com saudade da sua terra? Já tá adaptado ao Rio de Janeiro, Vitor? Não, tô adaptado ao Rio, e o calor, amigo? Lá também é quente, papai. Eu confesso que o calor lá também é forte, mas do jeito que é o verão aqui do Rio, eu confesso que é um pouco mais intenso. Enquanto por lá é o ano todo intenso. Então eu prefiro até uma mescla daqui. Tá certo. E ó, a gente vai finalizando aqui a live agora. Deixa eu ver com quantos likes a gente vai entregar. 10 mil likes.
Tá bom. Legal, legal. Tá bom demais. E mesmo se a gente ter praticado extorsão e prometido algo que a gente não pode cumprir, né? Ó, o Arrascaeta aí brincando com o Curumim, nosso massagista muito querido. Vamos encerrar a live aqui então, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Você que estava acompanhando a coletiva, já emendou aqui nesse primeiro treinamento, dia de representação, hoje é dia 12 de janeiro. Tem muita história boa para ser contada esse ano ainda, Vitor. Até a próxima, meu parceiro. Quarta-feira a gente tá junto lá, né? É isso vai, aí. Bangu? Vai pegar? Não estou escalado para moça bonita, não? mas estarei no estúdio. Chinelinho. Estúdio Betano Gávea. Ah, tá certo. Tá boa certo. companhia, No arzinho, né? Tem o cara grande aqui mandando te cortar, irmão. Tamo junto, Valeu. nação. Abraço. Compartilha esse like aí. Aliás, deixa o like, compartilha essa transmissão se você não fez isso aí. Dá pra galera ver depois também. Tamo junto, até a próxima. Uma ótima semana a todo mundo.